Olá pessoal, meu nome é Edmilson Sá e eu, estudando continuidade aí a mais um vídeo sobre algumas questões aí do nosso país. Hoje eu irei falar um pouco acerca das manifestações que ocorreram no último dia 16. E várias cidades do país se mobilizaram para fazer alguns manifestos. Inclusive contra a presidente Dilma, e com algumas características. Eu acho que dá para a gente fazer um paralelo dessas manifestações com as manifestações de 2013. Naquele momento, acho que uma das grandes características de 2013 foi a adesão do povo. Quando eu falo povo, das camadas mais humildes. A gente percebeu naquelas manifestações o quanto que a insatisfação chegou até as camadas mais humildes, e essa população foi em peso para as ruas. Lembro que São Paulo, na Avenida Paulista, chegou a ter mais de 1 milhão de pessoas numa única noite. Então, quais as grandes diferenças, a gente fazendo um paralelo entre deste ano, as 3 manifestações que ocorreram este ano, e as de 2 anos atrás? Bem, além dessa adesão que ocorreu há 2 anos atrás, e a gente não consegue ver a adesão do povo, das camadas mais humildes, nessas manifestações, principalmente desse ano, uma vez que as pessoas que participam é mais um grupo homogêneo e muito pouco heterogêneo. Você percebe que há uma adesão mais de algumas camadas sociais, em sua maioria de classe média, média baixa, média e alguns de classe alta, mas na sua maioria sim, é de classe média. E talvez isso tenha feito o diferencial. Talvez essa questão aí também faça com que essas manifestações não tenham a força daquelas que aconteceram há 2 anos atrás, uma vez que quando o povo se mobiliza e o povo se revolta e vai para as ruas, é algo a se pensar, até a se temer também. Haja vista na história da humanidade, as grandes revoluções só eclodiram quando o povo aderiu. Infelizmente, na maioria das vezes dessas revoluções, as camadas mais humildes serviram mais como massa de manobra. E as classes dominantes, ou as camadas dominantes, souberam muito bem usar as classes mais humildes para chegar e conseguir os seus objetivos. Que nas 2 grandes revoluções, tanto a Revolução Francesa em 1789 quanto a Revolução Russa em 1917, serviram para mudar não só a situação daquelas cidades, daqueles países, mas também mudar todo um aparato, toda uma configuração político-administrativa, porque mudou a economia, mudou o governo, o tipo de governo, e mudou também a questão do próprio cidadão com respeito aos seus direitos, ou aos novos direitos e anseios advindos daquelas revoluções. Então, eu acho que a gente precisa repensar esse momento aí da história brasileira, porque não basta só pedir impeachment, não basta só dizer estupidamente, alguns falam ainda em intervenção militar, né? E isso talvez seja a coisa mais gritante neste momento, mas há que se ter muito cuidado em pensar em levar as pessoas para as ruas simplesmente só para criticar ou para mudar um sistema que, a meu ver, tem dado certo. Somos uma jovem democracia, o nosso processo de redemocratização tem 27 anos, nossa Constituição ainda é muito jovem, e acredito que temos muito ainda que aprender.
nossas instituições são sólidas. Nós temos um Congresso, temos um Senado, né? Nós temos representantes. Talvez a grande crise que se instalou no nosso país seja não uma crise de instituições democráticas. Eu acredito que nós não estamos numa crise democrática. Nós estamos sim numa crise de representação democrática. Talvez o grande problema é quem nos representa lá que precisa mudar. Mas dificilmente eles mudarão, porque como mandatários eles refletem muito do que nós somos como mandantes. Nós os colocamos lá e eu acho que a grande mudança deve acontecer dentro de nós primeiro. Sei que vai haver outras manifestações e eu anseio também por mudanças. Eu não sou contra o governo que está aí, mas também não posso fechar os olhos com as situações a que esse governo nos levou. Eu acho que é preciso reconhecer que o governo errou muito mesmo. Mas acredito que podemos sim resolver essas questões de maneira democrática, através principalmente da nossa participação. Acho que a inércia da população, principalmente das populações mais humildes com respeito a essas questões, precisa ser mais trabalhada. Eu acho que a gente precisa sair dessa inércia e ir mais para as ruas, sim, para mostrar sim o nosso descontentamento e através dos processos democráticos buscar essas mudanças. E não apenas sair gritando fora isso, fora aquilo, e como se isso resolvesse simplesmente todos os problemas a que nós temos passado. Outra questão, eu acho que vale pontuar também a respeito dela, é o quanto essa nossa inércia com respeito a essas questões, ou por ignorância, ou porque historicamente as camadas mais humildes não participam muito das mobilizações, na maioria das vezes são força de manobra, massa de manobra, mas é preciso haver uma mudança radical. Eu acho que uma grande revolução ela pode acontecer sim, e eu acho que deve acontecer dentro de nós. Alguns até possam dizer que mas não está mudando nada, eu não consigo mudar nada ao meu redor. Mas quando tu vai para as ruas, quando tu participa, quando tu lê, quando tu se interessa, quando você intervém, quando você não aceita qualquer coisa que saia na TV, nos jornais, nos veículos de comunicação, quando você busca ter uma atitude mais ativa, você pode não mudar nada ao teu redor, mas você pode mudar a si mesmo e a si mesma. E acredito que essa mudança seja talvez a mais importante de todas. A partir do momento que nós mudamos a nós mesmos, quando nós nos propomos a essa mudança, conseguimos ver as coisas de uma maneira diferente. Nós conseguimos ter uma ideia mais palpável da nossa realidade. Então, eu luto, quero sim que o nosso país mude, mas que essa mudança parta de dentro de nós primeiro. Se isso não acontecer, a gente incorre naquele velho jargão que diz: povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E isso é uma constante, tem sido uma constante no nosso país. Vou usar como exemplo a questão da Copa, né? A Copa, o ano passado, custou aos cofres públicos pelo menos 30 bilhões de reais. As Olimpíadas do ano que vem, de 2016, vão custar, e já estão custando aos cofres públicos até hoje, pelo menos 38 bilhões de reais. E quem vai pagar essa conta? É o povo. Então acho que a gente precisa abrir bem os olhos.
e ver realmente quais são as nossas prioridades. Acredito que o governo também precise focar mais sobre o que realmente importa: educação, saúde, segurança, emprego. Então essas questões precisam ser prioridade. E eu acho que nos próximos vídeos eu vou tentar abordar sobre cada uma dessas questões em separado, certo? Eu quero agradecer aqui este momento, espero que vocês gostem e que possam vocês também fazer uma reflexão, que vocês possam repensar essas questões que são tão urgentes hoje em dia, para que não repitamos novamente a história, mas para que possamos reformular, ressignificar, repensar e refazer muitas das coisas que nós precisamos hoje em dia. Obrigado e um grande abraço aí a todos. Sigam-me no meu vlog, no canal do YouTube, e deixa lá o seu comentário e se você gostou do vídeo. E sugestões também. Valeu, até mais.